Olá, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Alan Siqueira, do seu canal Bate-Papo Cristão, um canal onde você acompanha estudos bíblicos, testemunhos, entrevistas, louvores, pregações, verdadeiras histórias de transformações de vida. Pessoas às quais ninguém dava nada e Deus foi lá e resgatou-las para o reino dele. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Por isso eu convido você a se inscrever no canal, a curtir, a compartilhar, a ser um missionário, a proclamar o evangelho de Deus na terra. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A entrevistada de hoje é a ministra do Evangelho Geralda Mello. Nasceu em Garanhuns, tem 26 anos de crente, de evangélica. Congrega, serve na Igreja Verbo da Vida em Paulista. A graça e a paz do Senhor, ministra. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria, viu, que eu tenho a senhora hoje no nosso canal Bate-Papo Cristão para testemunhar, testificar a sua transformação de vida para que nossos irmãos e amigos possam acompanhar a sua história. E convido você, se você quiser ganhar uma camisa do nosso canal, vale a pena acreditar na mudança. Vou lhe fazer uma pergunta e se você responder a pergunta, você terá grande chance de ganhar esta camisa. Eu quero que você diga qual foi o ano que a ministra do Evangelho aceitou Jesus verdadeiramente. Ela vai dizer no decorrer da história, da entrevista. Você respondendo, pode ganhar a camisa. O primeiro que responder ganha a camisa e nós vamos fazer esta camisa chegar até a você. Como foi a vida da irmã Geralda antes de conhecer Jesus Cristo? A graça e a paz do Senhor Jesus. Me chamo Geralda Mello, ministra da Palavra do Senhor. Então, ainda quando criança, fui levada para o convento, para conviver com uma tia minha, que se chama Geralda também. E ali, passando um tempo, vendo aquelas madres, freiras, não me adaptei bem e segui o catolicismo, e aos 13 anos de idade me despertou o desejo de aceitar Jesus. Mas aí a minha mãe, que era muito católica, não permitiu que eu aceitasse Jesus. Ô ministra, quer dizer que a senhora, a sua família, queria que a senhora fosse freira? Basicamente, porque me colocaram lá junto com as madres, as freiras, para que eu tivesse uma adaptação, e eu acho que não era o meu chamado. E como a senhora lembra como era que lá a senhora participava das missas, rezava? Como era lá dentro do convento? A vida no convento era uma vida de religiosidade, Tinha todos os horários, de participar das missas, estar rezando junto com elas, ter uma conduta, se dedicar, e eu não queria me dedicar. E fui... Mas a senhora ficava lá todos os dias, ia para casa só em um horário? Como era que funcionava o convento? Não, eu dormia lá, eu vivia lá, junto com as madres, com as freiras, até que minha mãe foi e me tirou de lá. Entendi. Isso a gente está falando quando a senhora morava ainda em Garanhuns, ou já que... A gente saiu de Garanhuns, eu tinha 6 anos de idade. E aos 13, 14 anos, minha mãe me colocou junto dessa minha tia freira, tia Geralda, que é um amor de pessoa, mas não me adaptei a esse sistema. Amém, amém, amém. Então, aí 13 anos, a senhora saiu do convento e procurou alguma religião ou ficou sem religião? Nesse tempo, diácono Alan, eu encontrei um grupo de irmãos que faziam oração lá nos Aflitos. Era um apartamento, e eu lembro que tinham vários irmãos, faziam aquela reunião de oração, e eu sempre entrava lá e eles me recebiam com muito amor. E dali partiu o desejo de querer aceitar a Cristo. Mas só quando eu comentei com minha mãe que eu queria aceitar Jesus, ela me impôs uma condição. E se eu fosse ser crente, viver como bode,
ela me colocaria para fora de casa. Então, fiquei com muito medo e desisti da ideia. Entendi. Aí continuou frequentando as missas. Aí, dos 13 anos, 14 anos até os 19, fui de grupo de jovem da Igreja Católica, fazia parte das missas, dos trabalhos, mas aí um dia despertou em mim algo muito forte que eu não conseguia ser fiel ali naquela igreja, porque todas as vezes que eu ia para a missa, tinha ali aquela cerimônia da hóstia, eu saía de lá e ia beber. E eu acredito que o Espírito Santo já estava me convidando a ter um relacionamento mais profundo, começou a mover meu coração e eu não me sentia como um serva de Deus naquele lugar. Foi quando eu tive algo na minha vida e resolvi aceitar Jesus verdadeiramente na Igreja Batista como um salvador da minha vida. Há 26 anos atrás, senti que Jesus estava me convidando para algo mais profundo, na sua palavra, mais intenso, para viver para Ele inteiramente, sem ter participação com coisas mundanas. Amém, amém. Ministra Geralda, no tempo que a senhora estava ali, até os 19 anos na igreja, a senhora falou que a senhora era muito participativa. Sim. Né? E quando a senhora começou agora a procurar uma igreja evangélica, como foi a repercussão dos padres, do pessoal jovem da igreja católica, da sua família? Como foi esse não ainda quando a senhora aceitou, quando estava já encaminhando, como foi que se deu? Minha mãe sempre dizia, né, que não queria crente dentro da casa dela. Então, nessa época, eu saía do Janga para ir lá para o Brejo, para a missa, bem cedinho. E eu lembro que tinha um padre que era da Europa lá, bem alto. Ele disse assim, para a gente aceitar Jesus, até na hora da morte ele salva. E eu fiquei com aquela palavra que ali não tinha confessado ainda a Cristo e minha família não apoiava crente. Eles sempre diziam que não queria, mas eu comecei a sentir um desejo imenso de participar. Aí visitei Igreja Quadrangular na Avenida Norte, na época, assisti um culto. Assisti um culto na Igreja Universal da Avenida Norte. Nesse tempo a gente morava no Vasco da Gama, tinha se mudado para o Janga. Aí eu saía do Janga e ia para lá assistir os cultos e comecei a me interagir mais com os evangélicos e ter amizade evangélica. Foi quando, aos 19 anos, eu já estava totalmente acreditando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Amém. E como se deu a sua conversão? Aí a senhora foi na igreja, foi em casa? Como foi que se deu? A minha conversão, Diácono Alain, foi extraordinária. Eu tinha um casal de vizinhos colado com a casa dos meus pais e eu tinha o costume de, aos domingos, ficar sentado na beira da calçada na rua. Então, todos os domingos, aqueles me evangelizavam, me convidando a ir à igreja. Todo domingo, eles passavam e diziam, vamos hoje à casa do Senhor. E eu, para agradá-los, dizia, não, qualquer dia eu vou. Um dia eu vou. E isso ficou registrado no céu. Aleluia. Então, o Senhor preparou um momento oportuno na minha vida, eu acredito assim. E nesse dia, eu estava necessitando de confessar a Cristo como meu Salvador. E eu fui correndo na casa deles, para eles não esquecerem de mim na hora do culto. O Senhor estava me convidando de uma maneira tão intensa que eu não quis saber mais se minha mãe ia me colocar para fora, se meus pais não iam me apoiar. Eu queria Jesus a todo custo naquele dia. Lembro-me como hoje, fui lá, pelo amor de Deus, não esqueça de me levar para a igreja. Glória a Deus. E foi extraordinário, me levaram ali para aquela igreja. Era uma igreja simples, me lembro, era na casa de um irmão ainda, não era igreja, era um culto na casa de um irmão, um diácono. E meu desejo era que terminasse o culto e o pastor fizesse o chamado. Aleluia. A apelação, porque eu já estava em coração tão contrito para aceitá-lo como um salvador da minha alma. E assim que o pastor pregou, não lembro bem a palavra, faz muito tempo, mas eu só esperava ele dizer assim, quem aqui quer aceitar Jesus?
Então, quando ele disse, quem aqui, eu já estava lá na frente, chorando, Aleluia. de joelhos dobrados, me rendendo a esse Cristo tão maravilhoso, que transformou a minha vida, que me libertou de religiosidade e que me ensinou que só nele há salvação perfeita. E só ele derramou o sangue puro na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna. Aleluia. Isso foi no ano de 1994. Aleluia. Foi o melhor dia da minha vida. Glória a Deus. Ô, ministra, e como é que está a sua vida? Como foi sua vida logo em seguida que a senhora aceitou? Como foi que seus familiares reagiram? E como é que está a sua vida hoje? A sua caminhada? Então, depois que eu aceitei a Cristo, minha mãe ficou muito enfurecida, né? E eu fui muito maltratada por ela, pelo meu pai. E todos os dias eu ia para a igreja. Terminou que eu tive que ir embora para Garanhuns de novo, não é? Por uma circunstância que houve. Meus pais me colocaram, né, para ir embora. E eu fui para a casa da minha irmã mais velha. Chegando lá só tinha igreja Assembleia de Deus, não tinha igreja batista. Então comecei a interagir com os irmãos da Assembleia. Fui para morar definitivamente. Mas aí voltando a Recife de novo e com uma promessa, que meus pais seriam salvos. Aleluia. Através do meu testemunho. Então assim, eu perseverei no Senhor e logo após uns anos, estavam meus pais, minha mãe foi acometida de um câncer e no leito do hospital eu tive o privilégio de guiar minha mãe para Jesus. Aleluia. Foi muito emocionante aquela convenção, não é? Porque ela dizia que não queria, mas ali eu lembro quando ela estava internada, o Senhor disse, se apresse, que hoje você vai ganhar ela para mim. Glória a Deus. E quando cheguei lá, tomei a decisão, né? Tomei a posição no Espírito. Ela estava muito mal e eu fui no ouvido dela, li um salmo e fiz o convite. Mãe, você quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Ela disse, quero sim. Aí eu pedi para ela repetir, confessar, né? Pedir perdão dos pecados. E quando terminei, ela disse assim, eu te amo, Jesus. Aleluia. Então ali foi selado no céu, minha mãe foi guardada. E logo em seguida meu pai também aceitou Jesus, também Jesus está na glória, meus pais. Aleluia. Eu tenho um privilégio de dizer isso, não é? Que eles foram salvos, libertos, foram livres, estão guardados para o dia do juízo. Aleluia. E hoje eu, como ministra da palavra, graças a Deus, descobri verdadeiramente o meu chamado. O nosso chamado não é um chamado para orar. Orar é um estilo de vida. Ler a palavra é um estilo de vida. O nosso chamado é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. E aí eu me dediquei, estudei a Bíblia no Rema Brasil, 2 anos. Graças a Deus já fiz uma viagem missionária para a Noruega. Né? Tive fortes experiências. Aleluia. Naquele lugar, quando a gente acha que se depara aqui com pessoas endemoniadas, mas não é. Na Europa você descobre quão difícil é fazer missão e graças a Deus fui lá naquele lugar, preguei a palavra, aprendi a falar algumas palavras em norueguês, né? Poucas, mas essenciais, e me dediquei, me formei assim, dentro da PAI, capelã prisional, amo fazer essa obra, fui chamada para os perdidos, aos cativos, amo pregar nos hospitais. Passei muito tempo pregando no Hospital do Câncer, lá na parte que é fase terminal. Vi muitas vidas restauradas. Aleluia. Vi através de Jesus pessoas saírem de cadeira de rodas, pessoas Aleluia. largarem as moletas. Esse evangelho é o evangelho que liberta, que transforma, mas vil pecador. E assim descobri meu chamado, que fui chamada para pregar o evangelho para as nações. Amém? E eu estou muito feliz por fazer parte do reino de Deus, por interagir com o Espírito Santo, aonde ele me lançar como flecha, entrar nas favelas, já entrei em centro de umbanda, já ganhei, né, traficantes, já ganhei assaltantes matadores para Aleluia. Jesus, Glória dentro a dos Jesus. presídios. E assim, será notório até os confins da terra. E para você que está vendo este canal, eu quero lhe dizer que descubra o seu chamado em Cristo,
Você é importante para Ele. Você tem um chamado. Decida hoje fazer a obra de Deus. Não precisamos fazer muitas coisas para que sejamos aceitos, não. Necessário que faça uma obra com excelência, de maneira nenhuma a sua coroa será tomada. A Bíblia fala que se você der um copo com água, de maneira nenhuma perderá seu galardão. Então fica firme, fica crente, né? Espero ter ajudado com esse testemunho e que muitas vidas venhamos ganhar para o reino de Deus. Amém? Aleluia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Veja bem, meus queridos irmãos e amigos, que história maravilhosa de vida. A cada semana nós vamos percebendo o trabalhar de Deus individualmente em cada convidado. Cada um com sua particularidade e com sua transformação de vida. Não um mais importante do que o outro, mas Deus transformando a vida de cada um. E Ele pode também transformar a sua vida. Basta tão somente crer. Você viu que a nossa ministra Geralda Mello não poderia aceitar Jesus Cristo porque seus pais católicos, aqueles católicos apostólicos romanos que não queriam, e no final ela conseguiu ganhá-los para Cristo. Hoje, pregadora, ministra da palavra de Deus, entra nos presídios, pregou já fora do país. É Deus que faz isso. Aleluia. Por isso eu convido a você, se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue essas histórias, porque este canal vai entrar onde você não pode entrar e vai transformar vidas para o reino de Deus. E você terá seu galardão, porque você está sendo um missionário da palavra de Deus. Ministra Geralda, eu quero convidar a senhora para deixar uma saudação, uma palavra, e se despedir dos nossos irmãos e amigos, ouvintes e do nosso canal, para que possam receber da parte de Deus o que o Espírito Santo de Deus tem a falar. Amém. Glória a Deus. Uma meditação da palavra para todos, para nós que estamos aqui, para vocês que estão nos assistindo, é em Marcos 5, versículo 36, a partir do 35, quando Jesus foi chamado para curar a filha de Jairo. Eu não sei quais associações você está andando, e se alguém que você está andando acredita no seu chamado. Eu lhe convoco a andar com pessoas que acreditam mais no seu potencial do que você. Porque aqui em 5 e 35 de Marcos diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Não enfade mais o mestre. Não o importune mais. Então, aquelas pessoas, elas não acreditavam no milagre. Elas não acreditavam que Jesus tinha o poder para ressuscitar. Mas lá na frente, no 36, Jesus se dirigindo àquele centurião, ele disse: tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tem mais, crê somente. Crê somente que Jesus está operando um milagre. Não importa o que foi que alguém disse a você, se não tinha mais jeito para a tua causa, se estava morto, como foi dito às irmãs de Lázaro, já cheira mal, é de 7 dias. Mas o Jesus que opera milagre, Ele está vivo, Ele está aí com você. Aleluia! Não temas, crê somente que teu milagre está chegando e te associa com pessoas que creem no teu milagre mais do que você, porque milagres, aleluia, é para aquele que crê, confia e espera. Amém? Deus abençoe vocês, amados. Sigam em frente no seu chamado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ministra, é comum do nosso canal presentear cada entrevistado com a camisa do canal. Vale a pena acreditar na mudança. Amém. O homem é maior do que seu erro. Então é com muito carinho e amor que eu passo essa camisa para a senhora continuar acreditando na mudança das pessoas. Amém. Amém? Amém. E acreditando que o homem é maior do que seu erro. Aleluia. E se você quer ganhar uma camisa igual a essa, responda a pergunta. Aleluia. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus.